E é isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso Pod Letras. Esse que vai ser o último episódio do ano, né, Marlos? Exatamente, 2022 está dando tchau. Tá dando tchau. Bom, como vocês já sabem, como vocês já têm visto aí nos últimos episódios, esse aqui é um episódio gravado, não é ao vivo, porque a gente também é filho de Deus, né, Marlos? A gente merece um descansinho também. Mas a gente também não queria deixar vocês sem material inédito, né, até 2023. Então a gente preparou esses gravados especiais, com convidados especiais, não que os outros não sejam, né, mas preparamos esses episódios especiais para deixar esse conteúdo inédito para vocês. E hoje a gente está aqui com o André L. Braga para bater um papo, né, muito interessante. Dê uma olhada no trabalho dele, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu não sei se o André está acostumado, a gente sempre dá um chazinho de cadeira no convidado antes, a gente deixa uns recados para a galera, né? E para começar, a gente queria reforçar para vocês, né, se inscreverem no nosso canal. Já pode deixar o like, né? Papo com a galera do Pod Letras aqui, com os convidados, sempre é excelente. Então, já pode dar o like logo no começo do vídeo, se inscrever, acionar notificações e já compartilha esse vídeo com todo mundo. Fala para a galera, corre lá, vamos assistir. O Pod Letras está no ar, inédito, tá? Para fechar o ano. Lembrar vocês também de seguirem a gente nas nossas redes sociais, @podletras em todas as redes, tá? Então, não esqueçam de nos seguir. A gente atua mais no Instagram, mas nós estamos em todos os outros, nas outras redes sociais também. Lembrando para vocês que essa transmissão ela ocorre simultaneamente no YouTube, no Facebook e na Twitch TV. Você pode escolher a rede melhor para você assistir. Vocês podem entrar também no nosso site podletras.com.br. Lá tem todas as informações que vocês precisam saber sobre nós, sobre o programa. Lembrando que nós estamos também em diversas plataformas de áudio, então lá no site vocês vão encontrar os links de todas essas plataformas, né? Nem todo mundo tem aquele YouTube Premium, né, para poder fechar o celular e ficar escutando, então estamos nas plataformas de áudio também. E para finalizar o chá de cadeira aqui para o nosso convidado, lembrando para vocês que se vocês quiserem nos apoiar, podem fazer um pix de qualquer valor. A chave é apoie.podletras@gmail.com. E agora sim, a nossa audiência vai dar as boas-vindas aqui para o André. Obrigado aí pelos aplausos. Né? André, seja bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente gravando hoje. Obrigado pelo convite, por estar num mês tão especial quanto o mês de dezembro, com alguns convidados e convidadas que me deixam assim do tipo, pô, o que eu estou fazendo aqui no meio? O que eu estou fazendo no mês que aparece Paula, que aparece Larissa? Pô, então, tô realmente super lisonjeado de estar aqui. E para quem me acompanha, devem estar vendo um cenário um tanto quanto diferente hoje, que é a minha primeira manhã aqui no Brasil de férias. Então, vocês estão tirando férias e eu também estou de férias. Então, um cenário um pouco diferente, nada de livros aqui, apenas uma foto aqui da minha família e um crucifixo enfeitando o quarto que a gente está conversando aqui hoje. Show de bola. Esse que é o problema de quem mora fora, né, Marlos? Quando o cara vai tirar férias, você tem que vir pro Brasil, né? Pois Normalmente é o contrário, né? O cara foge daqui. Você tá tirando férias aonde, César? Quarto, cozinha, sala, vai para onde? Ah, cara, eu acho que eu vou ficar um pouco no quintal ali. Eu tenho ficado muito dentro de casa. Vou tirar para fora, né? Fora de casa. Fora de casa. Mas é isso aí. Simbora André, quando esse programa for ao ar, já vai ter passado, né? Mas eu também não posso deixar de citar que a gente teve aqui uma entrevista que para mim foi bastante significativa, bastante especial, como eu disse, não que as outras não sejam, mas passou aqui também a Fernanda da CBL conversando com a gente, que até vai passar no dia que nós estamos gravando esse episódio, vai passar hoje, na data desse episódio. Então, dezembro realmente foi um mês bem caprichado aí. Conversaram sobre o Prêmio Jabuti, foi isso? Óbvio. Começamos sobre a própria CBL, conversamos sobre o Prêmio Jabuti,
Fizemos a pergunta de $1 milhão, porque a categoria de romance de entretenimento. Conversamos sobre Bienal de São Paulo, muita coisa. Conversamos sobre bastante coisa. Quando esse vídeo tiver o outro já vai estar. Então, quem estiver nos assistindo, depois termina isso aqui, vai assistir os outros, todos de dezembro, e depois todos para trás, que muito bate-papo bacana. Perfeito. E eu sou um cara curioso, e eu já mando logo as perguntas na lata mesmo. O que te levou a essa vida nômade aí, sair do Brasil, ir para Inglaterra, Suíça? Você está na Holanda ainda ou já se mandou de lá? Bom, nesse exato momento estou no Brasil, mas sim, estou morando na Holanda. Bom, essa brincadeira aí começou faz 12 anos, mas a ideia de sair do Brasil já vem de antes disso. Eu acho que foi por volta de 2004, 2006, que a gente começou, eu com a minha esposa, a alimentar essa ideia. Pô, vamos morar fora, vamos ver como que é essa experiência. E quando nasceu a nossa primeira filha, a Lara, que por sinal é minha parceira de contos, alguns contos que eu escrevo eu assino como Lara Martian, que é a minha escrita e as ideias dela. Então ela vem com a ideia, ela vem com o roteiro e eu só ponho no papel. Você é o ghostwriter dela, né? Isso. Acho que essa é a terminologia correta. Quando ela nasceu, essa ideia se fortaleceu. Falamos, não, vamos morar fora, vamos ver como que é esse negócio. E veio uma proposta no final de 2010 para a gente se mudar para a Inglaterra pela empresa que eu trabalhava antes. E foi justamente no momento em que a minha esposa descobriu da gravidez da nossa segunda filha, da mais nova, da Letícia. Então eu fui para a Inglaterra, dezembro de 2010, ficava fazendo bate-volta, não é a coisa mais agradável do mundo fazer bate-volta Brasil e Inglaterra, eu posso te dizer, cansativo pra caramba, para não usar um palavrão aqui no podcast, mas no fim das contas deu tudo certo. Então, julho de 2011, a pediatra da Letícia liberou-a, pode voar, pegamos, embarcamos no avião para a Inglaterra, e já fazem quase 12 anos, foram 7 anos não consecutivos de Inglaterra, 2 anos de Suíça e 3 anos não consecutivos de Holanda. Essa foi a brincadeira. E era realmente ver como seria viver fora, e depois, quando vieram as filhas, a ideia de que, pô, acho que é legal a gente proporcionar essa experiência para elas. Aquela velha história, né? Quando a gente tem filhos, todo mundo o que mais quer é, o que eu não tive e eu posso proporcionar para os meus filhos, que eu gostaria de ter sido proporcionado, mas não tive oportunidade. E o que veio na cabeça nossa foi isso, vamos morar fora, vamos dar essa experiência e ver como que é. Por enquanto a gente está amando a experiência, tem os seus percalços, não é a coisa mais simples do mundo, não vem naquela de, você está super bem, morando na Europa, não sei o quê. Tem um monte de perrengue nessa brincadeira, mas acho que quando você coloca os pontos positivos e negativos, a gente ainda está mais para o lado positivo. Ele está super bem na Europa, o Marlos. Aí é conversa. A gente que lute, né? A gente que lute. Para você ver, tanto que quando é férias, o que a gente faz? Foge do inverno, foge lá do -4, -5 graus e vem para cá pegar um calorzinho 40. que a gente... Não, por enquanto eu acho que hoje está 20 e pouco. Tá tranquilo. Você está onde? Em Leme, interior de São Paulo. Tá. A gente brinca, né? A gente fala zoando do Brasil, mas principalmente quem tem essa experiência de morar fora, é claro que, como você disse, tem todos os pontos positivos, até mesmo a questão da segurança, enfim. Mas você vê que o Brasil realmente é um país diferente, né? É diferenciado. Realmente, se não fosse um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, a questão da corrupção e tudo mais, realmente não teria lugar melhor no mundo. Acho que seria todo mundo querendo vir para cá, ia ser até um problema, porque o Brasil tem um negócio que não tem explicação. Você não acha em outro lugar do mundo. Sim. E mesmo não como local para se morar, mas local para se passar férias,
todo mundo na Holanda, quando eu falava, tô indo para o Brasil. Pô, você tá indo para o Brasil, não sei o quê. É aquele frenesi, todo mundo falando, morrendo de inveja, aproveita lá, tira umas fotos, manda pra gente. Não, é muito bom. E também tem aquilo, né? As pessoas que saem, elas vão com a família direto ali, né? Mas ficam amigos, ficam, né? A outra parte da família. Então, voltar também é para poder ter a oportunidade de rever esse pessoal todo, ainda que hoje em dia a gente consiga literalmente estar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, mas nada supera, né? O contato físico, o abraçar, ainda mais agora, Natal, Ano Novo, então também tem muito disso, esse lado emocional, né? E com pandemia controlada, então a gente pode abraçar. Exatamente, Com exatamente. certeza. Mas puxando esse tema que eu falei agora, a gente no dia 15 de dezembro teve a Adriana Chaves Eu ia aqui falar da Adriana no também, canal com a César. gente. Brincadeira, hein? Falei primeiro. A Falou gente primeiro. teve a Adriana Chaves aqui no canal e, putz, foi para quem não assistiu também, um bate-papo imperdível. Foi como, pô, agora eu vou cometer uma injustiça porque eu não vou lembrar o nome de quem comentou. Ele colocou assim: não foi um podcast, foi uma masterclass. Foi o Né? Vinícius. Foi o Vinícius? Vinícius. Então, Acho que Vinícius Machado, se eu não estiver enganado. E realmente foi. E ela comentou justamente um ponto que eu queria tratar contigo, né? Vendo um pouco sobre as tuas obras e um pouquinho sobre você. Ela falou assim que tem muito pouca gente. Ela ainda falou assim: não tem ninguém, mas eu não digo ninguém porque a gente nunca sabe o que todo mundo está escrevendo. Mas ela falou assim: tem praticamente ninguém escrevendo sobre corrupção, sobre política, e é um tema que, tipo, sobeja no Brasil. Gostou da palavra, né, Marlos? Sobeja no Brasil. Pode anotar. Né? Um tema assim que tá. Eu ainda brinquei com ela, eu falei assim. Adriana, o brasileiro fica complicado escrever sobre corrupção porque acaba virando autobiografia. Porque a gente falou que o Brasil é um país maravilhoso, mas realmente a corrupção tá né, no cerne do cidadão brasileiro, enfim. E você escreve justamente sobre essa parte política. Né? Eu queria saber se foi um gap que você enxergou ali, pô, não tem ninguém escrevendo sobre isso e eu vou aproveitar, ou se foi algo natural, você sentou para escrever. E se você quiser falar também um pouquinho sobre qual foi o gatilho que te levou a escrever também, aproveitar, né? Mas basicamente é isso. Foi algo que você enxergou, pô, não tem ninguém escrevendo nessa linha, ou foi uma coisa que veio naturalmente para você? Não, eu acho que eu não diria naturalmente, porque escrever, embora muita gente, digamos assim, glorifique, dignifique, mistifique a escrita é um trabalho como qualquer outro. Então, Sim. você aperfeiçoa com o tempo, alguns aperfeiçoam através de cursos formais, outros aperfeiçoam através de leitura, estudando o que outros fazem e tentando entender como você estrutura uma narrativa. Então, é um trabalho como outro qualquer pessoa que queira e tenha a oportunidade, o tempo, o recurso para se dedicar, pode escrever. Então, é um trabalho como outro qualquer, que qualquer pessoa pode aprender. Eu não acredito naquela história do dom. Mas o explorar essa questão da corrupção, da política, escrever ficção política, veio para mim por conta do meu autor favorito, que é George Orwell. Eu me deparei com George Orwell na minha adolescência, aquela típica resposta de qualquer um que fala em George Orwell, óbvio, A Fazenda dos Animais, ou A Revolução dos Bichos, que foi o título que veio para o Brasil primeiro. Aquilo foi uma das histórias que eu li na minha adolescência, mas o que pegou de fato foi 1984, que é a obra mais famosa do George Orwell. E aquele livro é de uma beleza fantástica, porque ele consegue imaginar basicamente o mundo que a gente está vivendo, traçando paralelos com o mundo que ele conhecia na época em que ele foi escrito. Então, 1984, na verdade, é de 1948. Eu acho que o 84 foi meramente uma inversão dos números. Ele não escolheu 84 por um motivo ou outro que não apenas uma brincadeira com os números.
E ali você, embora muita gente fale, ele está retratando basicamente o stalinismo, ou ele está retratando o fascismo italiano, ou o nazismo, na verdade ele está retratando todo e qualquer poder totalitário, ou que tende Sim. a ser totalitário. Então, se você pensar nos Estados Unidos, economicamente falando, ele está retratado ali também. Os Estados Unidos te dá uma liberdade maior do que a retratada no livro. Tudo bem, mas se você for nas entrelinhas do que ele está narrando, basicamente ele está mostrando o mundo em que a gente vive hoje, com alguma roupagem talvez exagerada em alguns temas, mas na essência é o mundo tal e qual a gente conhece hoje. E aquele livro me pegou de uma forma assim, que eu falei, não, eu quero escrever esse tipo de coisa. Então, isso já anos atrás, antes mesmo de eu pensar, não, eu vou me tornar um escritor, eu vou publicar livros, eu já tinha essa coisa na cabeça. Se um dia eu for escrever, é isso que eu quero escrever. Então, isso surgiu aí 20 e poucos, 30 anos atrás. Eu diria uns 8 anos atrás, eu comecei a escrever um blog. Não procurem, ele não existe mais, esse blog morreu, ele já virou passado, mas ele começou como um diário, digamos assim, da experiência de morar fora. Quando a gente mudou para a Suíça, eu comecei a me sentir sozinho ali, porque era eu, a minha esposa e as filhas, e era muito difícil se enturmar, ter uma vida social, e eu falei, não, eu tenho que contar isso, mostrar que existe uma certa dificuldade de se morar fora, não é só glórias. E aí eu comecei a colocar, olha, essa experiência, essa vivência, era quase que uma sessão de terapia comigo mesmo e com o computador. E aos poucos esse blog foi evoluindo para uma tonalidade mais política, e aí que eu falei, não, está na hora de eu começar a escrever algo que seja político. E Sim. foi assim que, em 2018, eu, de fato, abracei a obras de ficção mais longas, que não simplesmente um relato, algum texto curtinho num blog. E foi ali que surgiu Ana que Vivia no Espelho, que foi meu primeiro livro publicado, e Do Inferno ao Planalto, que é o primeiro livro de uma trilogia que recentemente eu batizei como Brasil de Leviatã. Era uma trilogia que não tinha nome, eu brincava com o pessoal que eu conheço, que era a trilogia de 2 livros e meio, porque são 2 romances e um conto. Mas agora sim, ela está batizada, devidamente batizada, como Brasil de Leviatã. E o que eu quis colocar quando eu escolhi escrever ficção política, não era um gap, eu não imaginava, eu não via que existe uma brecha aqui, eu vou explorar isso. Eu acho que era realmente essa vontade de escrever 1984, de escrever George Orwell, e escrever George Orwell com uma pegada brasileira. Então, o que está acontecendo Sim. aqui? Eu vi assim os absurdos, fake news pipocando aqui e ali, o crescimento de uma direita extremista, que é o que a gente vivenciou, com o integralismo, que é nada mais do que o fascismo brasileiro reacordando, revivendo. E eu falei, não, é sobre isso que eu tenho que escrever. E, diferente do que foi comentado, que ninguém escreve ficção política, eu acho que o que acontece no Brasil, e aí eu não quero dizer que o que eu escrevo é melhor do que outros escrevem, não é isso, mas existe uma grande diferença entre a ficção política que Vinícius Canabarro, por exemplo, que é um autor muito bom, adoro o trabalho dele, ou Flávio Senra, o trabalho que esses autores, e o que eu escrevo também, esse trabalho se configura, na minha visão, como ficção política. Por quê? Sim. Trata de política, ela traz a realidade brasileira, mas é ficção. Eu acho que o grande gap que existe hoje é que existem muitos livros que são publicados como ficção política, mas quando você para ler, não é ficção.
É basicamente uma É reprodução de muita recorte de... realidade. Exato, exato. Tem... É quase um true crime, né? Porque a política já tá falando de criminoso, né? Já tá falando de bandido, né? Exatamente. Então, eu acho que a beleza da ficção política é realmente quando você consegue emprestar a realidade, trazer coisas que acontecem, que aconteceram, que viraram matéria, que viraram notícia, mas dá uma roupagem de ficção. Você tem que ter personagens fictícios, você tem que criar uma história, você tem que criar uma narrativa. E aí você insere a realidade ali no meio, aí você insere suas críticas sociais, você pode inserir algum fato que realmente aconteceu. No meu primeiro livro, o Teocracia Brasilis, ele tem uma corrida à presidência da República com um personagem que, embora o sobrenome seja provocativo, eu coloquei o sobrenome de Bolsói, e foi de propósito. Quando você vê quem é o meu personagem, o que aconteceu com ele, de onde ele veio, a idade, ele não é o famigerado que está indo embora dia 31 de dezembro. Ele é outra pessoa, ele é um personagem fictício. Eu acho que essa é a beleza da ficção política, e essa é a dificuldade também, porque é muito fácil você cair na cilada de simplesmente escrever o que está acontecendo. E Só esquecer que, reproduzir a realidade, né? exato, escrever que é ficção. Senão você vai escrever um tratado, você vai escrever um artigo, vai virar um cientista político. E não é isso que eu quero fazer. Com certeza. Então, eu até aproveito, dentro do contexto para poder puxar uma pergunta que hoje cedo eu e o César estávamos inspirados. 2 à toa, sábado de manhã, a gente só confabulando sobre literatura. André, existe ideia ruim ou todas as ideias são boas? Por que eu pergunto isso? A gente está falando aqui sobre, né, ficção, não ficção, sobre a política e tal. Eu já ouvi, eu não vou citar nomes para poder não polemizar, que quando a gente escreve algo sobre a realidade, é ruim porque normalmente as pessoas buscam a literatura para poder fugir da realidade. Eu concordo em parte e discordo em parte. Por quê? Eu acho que depende da abordagem e depende de como você trata isso. Exemplo, como você disse, você pode montar uma história de ficção e usar um elemento da realidade. Ponto. Você vai juntar, né, isso. Agora, você retratar, como disse o César, virar uma autobiografia sobre algo, aí realmente é chato. Mas toda a ideia é boa ou existem ideias ruins? Acho que toda ideia é boa. O que existem são formas de narrar que não são cativantes. Então, se você pegar uma mesma ideia, e jogar na mão de 2 autores ou autoras, invariavelmente você vai ter 2 histórias distintas. Por mais que seja parecida a forma de narrar dos autores ou autoras que você entregar. Vão sair 2 coisas diferentes. Você vai ler as 2 e uma você vai gostar mais do que a outra, porque aí é o seu gosto pessoal. Agora, você pode ter um terceiro elemento, um terceiro autor ou autora escrevendo sobre aquela mesma coisa, e você falar, não dá para ler isso aqui. Então, aí entra a questão de você, como autor, você como autora, aprender, estudar, praticar uma forma de contar uma história. Então, uma história bem contada independe do que é o elemento que está sendo narrado, do que é a ideia que você teve. Eu assisti no voo para cá ontem à noite uma história, talvez vocês já tenham assistido, o filme, como que ele se chama? É Come Play. Eu não sei como que é o título em português. Mas a história, ela tinha tudo para ser uma história chata, exceto pelo fato de que o cara que produziu esse filme de 1h30, ele conseguiu narrar de uma forma brilhante. É a história de um menininho que pega o celular dele e o celular é hackeado por um monstro que quer utilizar o celular para vir para a vida real. Tinha tudo para ser uma coisa muito chata. Que monstro tecnológico é esse, cara? Exatamente. Então, tinha tudo para ser... tinha tudo para ser um plágio de Stranger Things se passando agora numa época mais moderna, e não nos anos 80, em que existe tablet e celular.
Então, o Demagorgon lá vindo pelo celular para invadir esse mundo e levar o moleque com ele. Tinha tudo para ser plágio, tinha tudo para ser uma cópia mal feita, mas ficou fantástico. Então, aí que, para mim, vem a questão. Você pode pegar uma ideia que aparentemente não levaria a lugar nenhum e transformar isso numa coisa brilhante. Depende de como você escreve, de como você conta a história. Eu Mas aí acho eu te que pergunto, já aconteceu o contrário contigo? Você ter uma ideia, achar que a ideia vai ser fantástica, e na hora eu que você ia falar começou a isso. escrever, não chegou em lugar nenhum e você desistiu da ideia? A ideia é muito boa, mas a forma de contar não foi legal. Olha, eu tenho um caderninho eletrônico, digamos assim, eu uso Trello. Trello é um aplicativo para você coordenar projetos, digamos assim. E no Trello, tudo que vem de ideia, tudo que eu vejo, que eu falo, pô, isso aqui poderia dar uma história, eu jogo lá. Algumas vingam, outras não. Então eu tenho coisa que está parada lá que nunca virou história nenhuma. Tenho outras que demoraram muito mais tempo para virar história e acabaram saindo. O meu último livro, Onde Pousam os Urubus, foi uma história assim. Demorou muito entre eu ter a ideia e eu realmente começar a escrever a ideia. E isso foi por dois motivos. Um, que eu não sabia como estruturar aquilo, a mensagem que eu queria passar. Então demorou muito tempo para eu criar a tal da escaleta, como muita gente chama. Para mim é um esqueleto e não uma escaleta. Qual que É é o a mesma esqueletinho coisa. da minha história? Exato. E segundo, que era a forma que eu queria contar aquela história. Eu queria que ela fosse uma história diferente da minha trilogia de ficção política, que ela é gráfica, ela é visceral, ela é violenta, ela é explícita. Eu não queria nada disso. Eu queria escrever uma história que ela fosse, digamos assim, mais acessível do ponto de vista de público. Eu não queria limitar para quem tem, digamos assim, o sangue frio de ler uma história mais pesada. Eu queria que ela fosse uma história que desse os tapas na cara de uma forma suave, sem escancarar as coisas. Então, eu acho que algumas histórias vingaram, outras ainda não, mas elas estão tudo lá guardadinhas. O que já aconteceu, que eu acho que é um contraponto à sua pergunta, é eu ter uma ideia, jogar no meu Trello, de repente começar a escrever, ela sair totalmente diferente daquilo que eu imaginava que ela seria, ela seguir por uma linha de narrativa completamente distinta, eu falar, não, isso aqui não está legal, e aí eu jogar para o pessoal do Boteco Editorial, que é o nosso selo independente de terror, e eles falarem, André, isso aí é terror, manda bala, vai em frente. E o negócio funcionar. Então, para mim, para o meu gosto, uma determinada história que eu publiquei, ela não era terror. Eu olhava aquilo e falava, gente, não saiu o que eu queria. Eu joguei para eles e falei, não, bora publicar esse negócio, coloca com o selo, é terror, enquadra e segue em frente. E funcionou. Então, acho que às vezes tem essa dúvida do autor. A gente olha para aquilo e fala, pô, isso não é o que o que eu queria escrever. Mas às vezes funciona. Sim, e até porque acho que nós, autores, sofremos da famosa e tão falada síndrome do impostor, né? Então, assim, ainda que você fala, cara, essa ideia não me convenceu, não, mas alguém vai ler e falar, não, realmente está bom, né? Isso aqui funcionou, ou às vezes, acho que ainda sobre a questão de ideias boas e ideias ruins, cara, a ideia é até boa, mas falta ali algo para dar liga, né? Falta algum elemento para poder, de fato, a ideia chegar a um ponto que o leitor pega e fala, putz, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena investir aqui 2, 3 horas e ler até a última página. Então, assim, isso que você disse, hoje eu e o César, a gente fez quase uma pré-live, porque a gente estava falando sobre várias coisas e sobre isso, que às vezes a gente tem muita ideia e você vai anotando, aí você fala, cara, calma aí, que eu acho que eu tenho uma história ali, um rascunho, uma escaleta, um esqueleto que fala sobre isso. Eu vou trabalhar nisso. E quando a gente tem um tempo, porque a gente que escreve independente, a gente ou vira à noite,
ou escreve nas férias ou quando dá tempo, né? Que a gente não tem aquele hábito de sentar todo dia, X horas em frente ao computador para poder produzir. Mas eu acho que eu também penso da forma que você disse. Eu acho que as ideias são boas, depende da forma que você conta, e você pode também ter uma ideia ruim e conseguir contar de uma forma aceitável. E só um parênteses aqui sobre essa questão da síndrome do impostor. Eu acho que ela realmente ela ataca a gente. Tem várias situações que você escreve alguma coisa e você fala, putz, esse negócio não tá bom. E aí vem alguém e fala, não, isso aí tá legal, manda bala. E aí você publica e a coisa acaba funcionando. Eu tenho um livro que é o terceiro de uma série de livros sobre dramas psicológicos, que é o Nudes, Mentiras e Ameaças. Para mim, autor, e eu já falei isso para um monte de gente que leu o livro, ele é o mais fraco dos 3 livros que eu escrevi nessa temática. Eu amo o segundo, eu acho muito legal o primeiro, até porque foi o primeiro, foi aquela coisa de, pô, deixa eu explorar isso aqui, e tem muito de mim ali dentro daquele primeiro, então tem aí um fator emocional, digamos assim, que me conecta a ele. Mas o terceiro, eu falava, pô, eu não sei, esse livro aqui ficou fraco. Essa é a minha visão. E aí, de repente, você começa a ver pessoas lendo e falando, pô, esse livro aqui conversou comigo por causa de ABC. Então, aí tem a questão da experiência pessoal de quem lê. Então, um livro que, para mim, autor, eu pensei 2, 3 vezes se realmente eu deveria deixá-lo na Amazon ou se eu deveria tirar, porque é um livro que eu achei fraco. Para outras pessoas, elas vão, leem e falam, André, esse livro teu conversou comigo, por causa disso, por causa daquilo, eu já passei por isso, existe uma conexão, existe uma identificação com os personagens. Então, é muito subjetivo. Exatamente. É complicado mesmo. E aí, outra vez, sobre algo que eu e o César falamos mais cedo. A gente estava falando sobre um livro X que eu falei que, assim, eu li numa época da minha vida, gostei porque falou comigo exatamente por conta de algo que aconteceu. O César leu e disse que odiou o livro. Então, assim, ele falou, então é bom que para você funcionou. Eu falei, mas eu acho que se eu lesse em outra época também não funcionaria. Funcionou porque o tema foi exatamente de encontro ao que aconteceu. Então, assim, acho que Ao também... momento da sua vida, né? Exatamente, tem muito disso, entendeu? Às vezes a gente lê uma história, cara, e isso é muito doido, porque volta a falar o que a Adriana disse na quinta, e foi muito bacana no dia 15. Não é exatamente isso que ela falou, que quando ela avalia um texto, ela não avalia o autor, ela avalia o texto do autor, aquela obra. Se aquela obra não for boa, não quer dizer que aquele autor não é Deixa eu até bom. abrir um parênteses no que você está falando. Ela falou um negócio mais interessante ainda. Ela falou assim: quando eu vou avaliar, eu não quero ser amiga do autor. Eu sou amiga do texto. Do Eu quero texto, ser amiga isso do aí. texto. Do autor, Exatamente. não. Não faço. Exatamente. Não é o meu papel. Mas Exatamente. aí, pode continuar. Então, assim, às vezes você produz algo que realmente, como você falou, cara, eu acho que tá fraco, eu acho que não tá bom. E isso não quer dizer, tipo assim, porque outra pessoa leu, cara, aquela pessoa ou ela gosta, porque aquela história conversa com ela, ou ela não gosta porque ela não se conecta. Mas isso não rotula seu texto de ruim, entendeu? Então, acho que vai muito da experiência pessoal do leitor, cara. Isso aí acho que a gente, autor, tem que ter muito isso em mente. Cada leitor vai ter uma experiência particular, cada leitor vai ter única. A sua experiência única, exatamente, e posso ir além. Dependendo que, assim, eu sou um tipo de leitor que eu leio o mesmo livro algumas vezes, dependendo do meu interesse. E, cara, dependendo do tempo que eu estou vivendo, da época, cara, eu posso desgostar ou gostar de... Obviamente que se eu li e não gostei, eu não vou ler de novo. Mas depois eu falo, putz, como que eu pude ler isso aqui há 5 anos? Como eu pude gostar tanto disso aqui há 8 anos? Mas porque vai de encontro a uma época X da sua vida. Com certeza. Agora, você falou a questão de dar liga, né, Marlos? Uma coisa que dá liga com certeza para o nosso trabalho é aquele like que a galera pode deixar no vídeo, porque a gente vai falando coisa boa, vai falando coisa interessante, o pessoal esquece de dar o like. Né? O pessoal
entra no meio do episódio, não pega o comecinho, esquece de dar o like. Então, galera, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal, manda quem conhece vir ver aqui o André falando um pouco mais. Quem não conhece, manda vir conhecer e é bacana demais. Agora o André ele falou sobre o livro dele, né? Onde Pousam os Urubus. Então eu quero entrar já, falar um pouquinho sobre esse livro, que ele é finalista do Prêmio Kindle, né? Então já começa dando os parabéns, né? O Marlos recentemente viveu essa expectativa, né, de participar de uma final de prêmio, ele que foi um dos finalistas do Prêmio Aberte. Como é que tá o coração aí, cara, com essa indicação? Bom, começa falando um pouco sobre o livro, fala como que é o processo para participar do Prêmio Kindle e como que tá a emoção aí tendo ido para a final. Bom, antes de falar sobre o livro, uma resposta sobre a questão do prêmio. E conectando com a história da síndrome de impostor, você nunca espera, ou pelo menos eu, falando eu como André, autor, eu nunca esperava ser um dos 5 finalistas. É aquele tipo de coisa que te pega de surpresa. Por mais que você acredite naquilo que você fez, você saiba que você colocou no papel algo que você tem orgulho de ter colocado no papel, você fala, gente, é um em sabe-se lá quantos mil inscritos. Esquece. Então, quando chegou o e-mail, eu falei, não, isso aqui é trote, deixa eu ver. Sabe, eu trabalho com TI. É algum amigo me trollando, é algum amigo trollando. Eu trabalho com TI, e uma das coisas que eu vivo falando para o pessoal é o seguinte, quando você recebe um e-mail, nesse e-mail tem um link, passa o cursorzinho do mouse por cima do link para ver o que aparece escrito lá, para ver que realmente aquele link é um link que está te mandando para o lugar certo, que não é nenhum vírus, que não é ninguém querendo pegar o seu Instagram e roubar teu Instagram. Então, aquela foi a sensação. Quando eu vim, eu falei, isso aqui está vindo mesmo da KDP Brasil? E aí demorou para cair a ficha. Mas sobre o livro, Onde Pousam os Urubus é o meu trabalho mais recente. Ele foi publicado em agosto desse ano. Eu tenho um ritual, digamos assim, que sempre que possível eu faço lançamentos de livros no dia 15 de agosto, que é o aniversário da minha esposa. Então, eu sempre digo que os livros que eu consigo publicar nessa data são um presente de aniversário para ela. Então, é uma data mágica. Até porque bela forma de fugir de comprar um presente, né, Marcos? Também. Até porque o primeiro livro que eu lancei, O Ana que Vivia no Espelho, aquele sim foi escrito pensando nela. A terapeuta se chama Verena Pacelli. Verena é o nome da minha esposa. Pacelli é o sobrenome do avô dela. Então, eu criei uma personagem com o nome dela e eu fiz questão de publicar no aniversário dela. Então, o primeiro livro foi efetivamente dedicado a ela. Aí, depois, sempre que possível, vamos fazer esse agrado, livro publicado no aniversário. Então, 15 de agosto foi quando eu publiquei Onde Pousam os Urubus. Mas a concepção dele veio 9 meses antes. O que aconteceu? Num intervalo de 2 semanas, eu vi 2 coisas no Instagram que me fizeram pensar, eu quero escrever essa história. Uma foi alguém, não me pergunte quem, não vou me lembrar de onde exatamente veio isso, postou um trechinho do curta-metragem Ilha das Flores, do Jorge Furtado. E esse documentário, caso você não tenha assistido, teve uma época que era, assim, tema obrigatório na escola. Eu me lembro, devia estar na 7ª, 8ª série, chegando o professor na sala de aula com um carrinho, empurrando um televisor de tubo, um videocassete embaixo e colocando o Ilha das Flores para a gente assistir. E é fantástico. Ele é um falso documentário, eu acho que esse é o termo que se usa, que é, de novo, ficção com realidade, mistura as duas coisas, que narra a trajetória de um tomate da horta de um produtor local até
virar comida para os porcos na Ilha das Flores. E ele trata da questão do lixo, da pobreza e das pessoas que vivem na Ilha das Flores para pegar o resto de alimentos que nem para os porcos servia. Esse é o curta-metragem do Jorge Furtado. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que assistir esse documentário de novo. Foi no YouTube, ele está no YouTube disponível, e assisti, é fantástico. 1 ou 2 semanas depois, começou a aparecer notícias sobre o Brasil estar de novo no mapa da fome, uma foto chocante, se eu não me engano, foi em Fortaleza, de pessoas pegando restos de alimento na caçamba de um caminhão de lixo, notícias de pessoas fazendo fila em açougue para comprar carcaça de frango ou para pedir osso, porque é o que dava para usar para fazer alguma coisa, para ter comida, para ter alguma proteína. Então, essas 2 coisas vieram no intervalo de umas 2 semanas para mim. E eu falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. E, além disso, 2022, ano de eleições, é o ano que os políticos que simplesmente ignoraram a grande maioria da população ao longo dos primeiros 3 anos, eles vão ter que lembrar, opa, hora de conseguir votos, hora de lembrar dessa galera toda. E aí eu misturei essas 3 coisas, eleições, o Jorge Furtado, notícias sobre o Brasil de volta no mapa da fome, e veio a concepção de Onde Pousam os Urubus. Então, Onde Pousam os Urubus é a história de um país fictício, chamado Nova Amazônia. Ele surge no exato dia em que o Brasil deixa de ser uma ditadura e nasce a nova república. Então, quando está acontecendo a posse do José Sarney como vice, esse país tem uma guerra civil e ele se forma em algum lugar ao norte do Brasil, não específico exatamente onde, mas a escolha do norte, ela foi proposital. Primeiro, geograficamente, você tem a figura das ilhas fluviais. Eu precisava de uma ilha fluvial, que é para onde o lixo da capital é destinado. Então, a minha Ilha das Flores se chama Pouso Alegre, que é o local onde pousam os urubus. Daí vem o título do livro. E existe uma questão mística. Eu sempre gosto de misturar misticismo nas minhas histórias. Então, seja ela uma ficção política, seja um conto de terror, qualquer coisa que eu escreva, eu gosto de colocar misticismo. Acho que o Brasil é um país que tem isso muito rico culturalmente falando. Então, eu jogo uma questão mística nessa história toda que combina com o norte. Então, por isso que eu escolhi aquela localização. E, como eu disse, eu queria que fosse uma história mais leve, menos gráfica do que a minha trilogia anterior, e eu queria que, diferente da trilogia, onde você não consegue gostar de nenhum personagem, eu não escrevi nenhum personagem para você falar, eu gosto dele, eu me identifico, são todas pessoas horríveis, eu queria criar um... Se identificar é porque a pessoa tem que rever um pouco da vida dela. Exatamente. Então, eu queria criar um personagem que as pessoas falassem, não, eu gostei dessa pessoa, eu gostei desse personagem, eu quero acompanhar. E aí que nasceu Carla. Carla é uma menininha que ela é filha adotiva do candidato à vice-presidência, e ela é portadora de necessidades educacionais especiais, que eu não posso contar aqui qual exatamente é a condição dela, porque no livro mesmo demora muito tempo para eu contar o que é. Mas o leitor vai pegando pelos trejeitos, pelas coisas que acontecem, pelas coisas que vão sendo narradas, você vai entendendo o que é sem eu precisar falar. Mas lá para frente eu acabo contando exatamente qual é a condição dela. E essa menininha, ela tem uma boneca. Essa boneca se chama Yaritza e ela é o ponto místico da história. Então, eu deixo no ar o que exatamente é Yaritza. Ela é uma boneca, ela tem algo de mágico, ela tem algo de sobrenatural, de macabro, o que acontece? Então, essa é a história. E
a Carla, ela começa como a filha do candidato a vice-presidente, e ela acaba como protagonista, ela se torna a personagem principal da história, ela vai ganhando protagonismo ao longo da história, que também foi algo muito pensado, deu muito trabalho, foi bem penoso construir isso, porque eu queria sair de uma personagem que abre o livro começa com uma frase dela, e que ela aparentemente não tem nada a ver com a história, mas ela vai crescendo e a história se gira ao redor dela em um determinado ponto. Então, construir dessa forma deu um belo no trabalho, eu posso te dizer, mas eu gostei do que saiu ali. E aí veio o Prêmio Kindle. Foi o quê? Mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas atrás, quando veio o e-mail, falando, André, a gente vai estar divulgando a semana que vem os finalistas do Prêmio Kindle. O teu livro é um dos 5 finalistas, entre milhares de inscritos, eles não dizem quantos inscritos exatamente. E você primeiro tem que assinar esse termo para dizer que você não vai falar antes da hora, então você tem uma semana aí de antecedência, sabendo que você é finalista, mas você não pode abrir o bico, então aquele foi o momento mais difícil, é aquela velha história, pô, eu quero sair berrando para todo mundo e não podia. Aí saiu o anúncio e aí sim eu pude começar a falar para todo mundo, olha, sou finalista, não sei o quê. Você tinha me perguntado como é para participar. Você tem que lançar o livro pela plataforma KDP, dentro de uma janela de tempo, se eu não me engano, era de 11 de julho até metade de setembro, mais ou menos. Então, você tem uma janela de tempo de 2 meses para lançar o teu e-book na plataforma KDP. Quando você lança o e-book, ele tem que ser um romance. Então, uma coletânea de contos não pode ser, algo que não seja ficcional também não pode ser, então ela tem que estar classificado como romance. E você simplesmente coloca nas categorias, você escreve Prêmio Kindle. Você já está participando, então não tem taxa de inscrição, não tem nada. O que tem é publicar naquela janela, categoria romance e torcer. De novo, o torcer não existiu. Eu não achava que tinha uma caixinha ali, você marcou. Exato. Foi exatamente isso. Tipo assim, eu não vou pagar nada, não tem nenhum custo. Vai machucar. Não tem... Exato. Colocar ali não custa. E aí veio a notícia, eu fiquei uma semana quieto, que não podia falar para ninguém. Aí foi o alívio quando realmente saiu. Eu descobri pela Carol Façanha, ela que postou. A Amazon acabou de postar, o André tá aqui. Eu falei, pô, então saiu, agora eu posso falar para todo mundo. E, bom, agora tá na mão do júri. O resultado sai que dia, André? É em fevereiro, eles não disseram ainda exatamente a data em fevereiro. Tem um júri profissional que vai fazer a leitura das 5 obras. E os 5 finalistas já têm garantido o audiobook, então vão sair 5 audiobooks. Isso é bacana. Sim, pela plataforma Audible da Amazon. E o vencedor ganha um contrato de publicação com a Record e 50 mil em prêmio. Esse 50 mil, sim, é um prêmio interessante. Esse 50 mil, ele, se eu não me engano, ele é 40 mil que vem da KDP e 10 mil vem da Record como antecipação de royalties. Adiantamento, sim. Exatamente. Eu acho que essa é a distribuição. É aquele negócio, né? Só de estar na final já vai movimentar a sua rede, mas ganhar também não seria nada mal, né? Não, de forma alguma. De forma alguma não seria um problema se eu sair como o primeiro colocado. Mas é aquela história. Eu te falei que alguns livros meus são mais para esse lado psicológico, falo de uma terapeuta, não sei o quê. Então, a terapia é algo que faz parte da minha vida.
E o que eu conversei com a minha terapeuta foi justamente isso. Agora não está mais na minha mão. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu escrevi o livro, eu inscrevi ele no prêmio, e por algo que não tem nada a ver comigo, ele está entre os 5 finalistas. Agora, dos 5 finalistas para chegar no primeiro colocado, também não tem nada a ver comigo. Não vai ser porque eu tenho mais ou menos likes no Instagram, ou porque eu tenho mais ou menos pessoas lendo o livro porque ele foi indicado, que ele vai ser o finalista. Tem 3 pessoas que formam um júri profissional que vão ler e vão avaliar a qualidade do texto, qualidade narrativa, potencial comercial, porque no fim das contas o vencedor vai ser publicado pela Record. Sim. Então, são critérios que vão ser avaliados por um júri profissional. Eu não tenho mais nada para fazer. Agora é esperar. É viver, Então, é seguir. exatamente, exato. Eu só queria fazer um comentário que eu achei o nome do livro muito bacana, né? Onde Pousam os Urubus, né? Que tem a ver com a ilha, que é onde é despejado o lixo, né? E que onde tem o lixo tem os urubus, né? Isso. Então eu achei muito bacana, achei muito pertinente o nome. Quando você ouve lê o nome, você, cara, onde pôs os urubus, por quê? Aí você vai procurar informação, você vai saber, pô, a ideia foi bacana e o nome foi bem, como diria o Silvio Santos, bem bolado. Né? Bem bolado. E óbvio que tem o trocadilho de quem são os urubus. Com certeza. Então ele está ali também. Esse é um dos Os propósitos. urubus, a gente sabe bem quem são. Nesse contexto, né, é quase impossível não sacar. E essa é outra coisa. Vamos ver o quanto eu posso falar sem dar spoiler aqui. Mas essa é outra coisa que eu tentei explorar na história. Eu misturo o tempo todo elementos daquilo que o nosso imaginário ou aquilo que as pessoas querem que a gente acredite estaria fazendo numa situação dessa. Então, Sim. existe uma ala progressista, existe uma ala conservadora. Isso é claro, isso eu já digo na própria sinopse do livro. Agora, as atitudes de bastidores de cada uma dessas alas, elas se misturam. E aí você tem que prestar muita atenção nas entrelinhas do que está acontecendo para chegar à sua própria conclusão de quem é quem. Então, não é porque eu me intitulo de esquerda que, de fato, eu sou de esquerda. Não é porque eu brado aos 4 cantos que eu sou o representante maior da direita que as minhas atitudes efetivamente condizem com o que direita significa. Sim. Então é muito fácil eu abraçar um rótulo e surfar na onda do rótulo, mas adotar certas atitudes que não passam de mero populismo. Então o que a gente vê muito é o populismo, que pode ser de direita, pode ser de esquerda, disfarçado de um rótulo sobre esse é o meu lado, é isso que eu assumi. Então eu brinco muito com essa temática no livro também. Sim. Você citou aí o Vinícius Canabarro. Eu fiquei com uma curiosidade também. Você tem alguma ligação com Cyphers? Não, eu vejo que você interage bastante com eles, leu bastante livro deles, você até participa no canal deles. Eu vi uns vídeos você participando lá, se eu não estiver enganado. Você tem alguma ligação com eles? Não, é só amizade com a galera mesmo. É amizade. O Henrique Sanches, que é um chanceler, como eles chamam, é um dos caras que promovem os Cyphers, é muito amigo meu. A gente, quando eu venho para o Brasil, a gente se encontra para tomar uma cerveja em São Paulo. Vou tentar fazer isso de novo esse final de ano. E ele que me trouxe, digamos assim, para esse universo dos Cyphers. E assim como o Cyphers é um selo independente de ficção científica, o Boteco Editorial é um selo independente de terror, horror, suspense.
E esse selo independente, o Boteco Editorial, eu sou cofundador, junto com a Ellen e mais uma galera. Tem a Érica Lírio, tem o Daniel de Faria, tem Clarice, que é o nome da entidade que escreve terror. Então, Clarice é a escritora, existe um escritor por trás de Clarice, mas quem aparece é Clarice, e assim por diante. São vários ali que fazem parte desse coletivo de escritores. E a gente criou uma sinergia aí, digamos assim, uma amizade legal entre ficção científica e terror. Tanto que, por conta de Clarice, a gente fez até uma brincadeira em que o Boteco Editorial mata todo mundo dos Cyphers. Isso está publicado no nosso site. São 3 contos em que Que coisa, não? As Deusas da Morte, que é um dos livros da Ellen Reis, que faz parte do Boteco Editorial, as Deusas da Morte decidem que a gente tem que acabar com os Cyphers. E aí a gente vai um a um matando os Cyphers das formas mais bizarras possíveis. Depois isso evolui para algo de ficção científica. Minto, na verdade começou com o Daniel, o primeiro conto é do Daniel. O Daniel mata todo mundo. As deusas da morte, então, não gostam de sci-fi, então. Não gostam de sci-fi. Embora elas tenham uma pegada sci-fi, se você pegar para ler. Ela é super distópica. Aí, no segundo, ele é uma espécie de ficção científica de terror, como se você pensar num Aliens da vida, em que... Pô, fala qual que é o endereço do Boteco do Terror, cara. Sim. É botecoeditorial.com. É www. Não tem www. Não tem www. É direto, botecoeditorial.com. Vou botar aqui na barra de rolagem para a galera. E lá você encontra esses 3 contos. O primeiro tá conto... certinho? Tá rolando aí, vê se eu escrevi certinho. Botecoeditorial.com, exatamente isso. Show. Então vai lá, galera. Os contos estão lá para a galera ler, vocês matando os Cyphers. Exato, a gente mata os Cyphers, a gente tem uma situação dos Cyphers, ficção científica, que Clarice tentou trazer uma ficção científica de horror, e aí termina com o meu conto, o meu é o terceiro, que aí ele é digamos assim, o mais trágico dos 3. Então acho que é isso, essa é a relação com os Cyphers, é realmente uma brincadeira e uma amizade entre os 2 selos editoriais. Quase uma relação de ódio, né? Os caras quiseram matar. Faz essa relação. Não, mas imagina você vai escrever um conto de terror. Aí você pega e fala, pô, eu vou fazer um conto de terror e eu vou matar o Marlos nesse conto. O Marlos vai ficar super feliz. Porque no fim das contas, pô, ele me colocou no conto de terror e ele me matou. Esse é o ápice do conto de terror. É o objetivo, né? Exatamente. O Marlos ia querer ser aquela mocinha que sobrevive no final. Não, olha, eu acho que eu mato muito, eu acho que na lei aí, na ordem natural da vida, eu acho que eu teria que morrer de uma forma bem horripilante. O André, me responda uma coisa, ainda surfando aí sobre o tema, né, sobre o gênero de política. A gente fez essa pergunta aqui sobre outros gêneros. Você encontra um público fiel sobre esse gênero ou você ainda tem dificuldade? Até um pouquinho sobre o que eu falei há pouco, sobre assim, eu vou falar sobre um assunto que normalmente as pessoas correm. Normalmente, ao invés de atrair, eu estou afastando as pessoas. Ou não, existe uma fatia, né, considerável e fiel de público para esse tipo de narrativa, não narrativa, mas de gênero. Como é essa relação entre o autor e o leitor sobre a política ficcional, não ficcional? Bom, não é digamos assim, não é o gênero que vai te transformar num best-seller, com certeza não. É um público bastante específico.
Onde Pousam os Urubus é uma exceção dentro dessa afirmação, pela forma que ele foi narrado. De novo, não existem ideias ruins, existem formas de se narrar distintas. Então, Onde Pousam os Urubus, eu acredito que eu encontrei uma forma que ela é mais acessível, mais palatável de narrar uma história, ao criar uma personagem que as pessoas conseguem se identificar, conseguem sentir uma certa empatia por ela, conseguem torcer por ela ao longo da história. Então, esse é um diferencial de Onde Pousam os Urubus, e eu acho que isso até explica, de certa forma, o porquê ele está como um dos 5 finalistas, e aí eu tentando imaginar, porque eu nunca vou saber quais foram os critérios que colocaram ele lá, mas na minha análise, o que diferencia ele dos outros é exatamente essa questão, ele é mais acessível como literatura, ele entretém mais do que incomoda. Os anteriores, eles incomodam e fazem questionar mais do que entretém. E aí você limita bastante o teu público-alvo. Então, quem gostou muito e deu feedback bastante positivo da trilogia? Quem lê terror e quem lê distopias, mas não as distopias juvenis. Eu não estou falando de Jogos Vorazes, que aí você tem uma turminha ali para torcer. Você tem a personagem principal, você consegue se identificar. Eu estou pensando em distopias do tipo Conto de Aia, que mesmo você tendo a personagem que você acompanha a vida dela, é hopeless, né? É falta de esperança, é uma desgraça seguida da outra. Então, o Brasil de Leviatã é exatamente isso, é uma desgraça seguida da outra. Então, ou você gosta desse tipo de narrativa, que ela existe para incomodar, que ela existe para fazer questionar, e aí, invariavelmente, quem gosta de terror acabou se identificando, eu tenho muita gente que leu e gostou, que é público cativo de terror, até porque eu trago elementos sobrenaturais ali também, então tem uma parte inteira do livro que se passa no inferno, é um diálogo com o próprio Lúcifer e assim por diante, mas é um público restrito, não vou dizer, tem todo o potencial do mundo para eu me tornar o próximo Stephen King, com certeza não. Onde Pousam os Urubus, ele já foi escrito de uma forma diferente, ele já foi escrito de uma forma mais acessível, e eu acho que se eu pensar, eu acho que realmente essa é a forma que eu quero atingir mais leitores, essa é a fórmula para se seguir daqui para frente. Eu não posso ser tão visceral quanto aqueles 3 primeiros livros que eu escrevi. E aí eu posso guardar essa parte literal para os contos de terror que eu escrevo, que aí você pode escrever o que você quiser, que quem está baixando um conto de terror para ler realmente quer ver esse tipo de narrativa. Então aí eu posso me divertir ali, vai. Entendi. E também, assim, eu acho que às vezes, como você falou, é um público pequeno, restrito, e às vezes é porque as pessoas realmente não conhecem ou têm o preconceito, né? Já torce o nariz porque aborda a política. Então, assim, como é um tema, como disse o César, que a Adriana falou, que está muito no nosso dia a dia, então a pessoa fala, putz, não, cara, eu não aguento mais, abro o jornal da política, ligo a TV política, abro as redes sociais da política, então quando eu for ler, eu quero ver ali um Jason correndo atrás de alguém para poder matar, mas eu não quero ver a realidade. Mas, cara, eu acho que volta a falar sendo redundante e repetitivo. Vai da forma com que você conta a história e apresenta a história. Então, às vezes, realmente falta é a galera dar uma oportunidade, né, cara? Eu não conheço, mas eu vou ler, né? E eu acho que o conto ou a noveleta, ela possibilita muito isso. Por quê? Mano, a gente vive uma rotina absurda que você, às vezes, chegar ali e tirar 2, 3 horas do dia para poder ler algo que você não conhece, para não falar, putz, perdi 2 horas aqui. Um conto não. Um conto curtinho você lê aí, sei lá, eu leio rápido, e dependendo do estilo, né, de escrita, você lê uma tacada só e, poxa, eu gostei tanto do estilo, tanto do gênero ou da escrita do autor tal. Então, acho que você, né, que está nos ouvindo, está nos assistindo,
Se você torce o nariz para o estilo, para o gênero, cara, dá uma oportunidade. Entra lá na Amazon, baixa ali um dos textos do André, que acho que você pode dizer que não gosta. É igual, geralmente, fala assim, eu não gosto de brócolis. Mas você já comeu brócolis? Nunca comi. Mas eu não gosto, que é feio. É verde, tem um cheiro ruim, eu não gosto. Mas como que eu não gosto se você nunca comeu? Então, se você diz que não gosta sem ter lido, dê uma oportunidade. E uma coisa também... desculpa, segue, César. Depois eu só vou fazer um comentário. Né? A gente já passou aí de 2/3 do nosso tempo, né? Tá voando o papo. E, mais uma vez, reforçar para a galera, rapidinho, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí com a galera, compartilha com os amigos. Infelizmente, quando a gente faz gravado, a gente perde aquela interação do ao vivo, dos comentários, mas pode deixar uma mensagem, pode comentar no vídeo, a gente vai lá e responde depois, tá? Fica à vontade. E é isso aí, André, pode tomar a palavra. Sim, eu ia só comentar, emendando aí com o que você comentou, Marlos, do conto. Nessa trilogia, no Brasil de Leviatã, o livro do meio é um conto. E o nome dele é Monkey 19913, Monkey de macaco mesmo, em inglês. E ele é uma grata surpresa para mim, como autor, porque o que eu quis fazer naquele conto foi realmente testar o meu limite criativo e a paciência dos meus leitores. Foi isso que eu quis fazer naquele conto. Então, o que é aquele conto? Ele é uma versão slasher, eu diria, de uma revolução popular. Então, eu parti de tudo quanto é fake news que estava pipocando em grupos de WhatsApp, que, a propósito, eu comentei já, eu saí da maioria deles, eu não participo ativamente de grupo de WhatsApp, porque chegou uma hora que eu falei, não, eu já tenho elemento suficiente para escrever até 2050, eu não preciso de mais inspiração. Fake news é ótima para isso, para você ter inspiração para escrever ficção política. Eu peguei, a partir de um meme que eles soltaram, quem é de Campinas sabe que existe um time lá chamado Ponte Preta, que é considerado o time em atividade mais antigo do Brasil. Na verdade, existe uma briga com o time do Sul, que diz ser o mais antigo. Então, se não é o primeiro, é o segundo. E eles não têm título. Pelo menos não algum título relevante. Expressivo, né? Não tem. A Ponte Preta nunca ganhou nada como o futebol, o time principal. E soltaram um meme de que ladrões invadiram a sala de troféus da Ponte Preta e roubaram 2 extintores que estavam vencidos. Então, esse era o meme. Ali surgiu o livro. Foi com esse meme que surgiu o livro. Eu falei, gente, eu vou escrever um conto. Eu precisava de um conto que ligasse o primeiro livro, o primeiro romance e o segundo romance dessa trilogia, que explicasse como surgiu um grupo terrorista no Brasil, que é o Monkey 19913. Então, esse livro é sobre o surgimento de um grupo terrorista. E tudo começa com esse meme, com a sala de troféus da Ponte Preta sendo invadida e tudo que roubaram foram 2 extintores vencidos. E o livro ele é construído com várias conversas de WhatsApp. Isso, como eu costumo dizer, eu honestamente roubei a ideia do livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. No Jantar Secreto ele tem conversas de WhatsApp, com a figurinha mesmo, com a carinha de conversa de WhatsApp e tudo. Eu falei, tá aí, eu gostei disso aí, eu vou ter que trazer isso para o meu livro. Eu quero escrever um livro que tenha conversa de WhatsApp. Então ele começa com conversa de WhatsApp, uma molecada conversando, trocando meme. Era uma sexta-feira 13, fazendo piada de Dia do Azar, Gato Preto, não sei o quê. E vai evoluindo para um caos total. O que a gente está vendo em Brasília agora, com o pessoal tacando fogo em carros e ônibus, e quase jogando um ônibus de um viaduto, isso é o que você vê nesse meu conto, que foi escrito em 2019, acontecendo em Campinas. Tem alguém se pendurando no caminhão também no conto, não?
Não teve. A minha criatividade não chegou a tanto. O que tem é o pessoal incendiando casas, incendiando determinados pontos, edifícios públicos, inclusive em Brasília. Então ele migra de Campinas para Brasília, essa onda de protestos, e tudo isso, por trás de tudo isso, um grupo terrorista brasileiro chamado Monkey 19913. E o 19913 é um númerozinho mágico que eu só vou explicar no final da trilogia, lá no final de Teocracia Brasilis. Mas esse é um conto legal para quem gosta de, digamos assim, de um slasher. Uma violência gratuita. Exato, a violência gratuita. Ele está ali. Ele é político, mas ele tem toda essa roupagem de sarcasmo, por causa das conversas de WhatsApp, e o caos generalizado. O Brasil entra em chamas por conta desse grupo terrorista, e agora a gente está vendo mais ou menos isso acontecendo. A situação é um pouco diferente da que eu narro lá atrás, os motivos são diferentes, mas estamos mais ou menos no caminho. Eu espero que a brincadeira que o pessoal costuma fazer comigo, que é me chamar de André Diná, porque um monte de coisa que eu escrevi nessa trilogia acabou de certa forma acontecendo, eu espero que ela pare por aí, porque na trilogia, na metade do terceiro livro, eu sou assassinado pela polícia. Então, eu espero que eu pare de acertar nas minhas previsões. Eu não quero ser assassinado da polícia. Apesar que André Diná não é um nome muito bom, né? Porque essa mãe de Ná só errava também tudo que ela falava. Então, tomara que eu erre isso. Eu já sei que março de 2026 eu não estarei no Brasil, porque é em março de 2026 que acontece a tragédia. Eu não estarei aqui por via das dúvidas. Já pensou se por algum motivo no início de 2026 ele tem que voltar para o Brasil? O cara não vai dormir um dia, mano. Não vou. No mês de março eu passo trancafiado em casa. O cara não vai dormir um dia. E uma coisa interessante, André, o Marlos comentou justamente, você confirmou, né, que é um público mais restrito, é um público menor. Quais são as estratégias que você busca assim, para divulgar? Esse é sempre o grande X da questão, né? A gente vai conversar com os autores e falar, pô, como que você divulga? Qual que é a sua estratégia de marketing? Se é que você trabalha em cima disso? Eu não diria que eu tenho algo que eu possa chamar de estratégia de marketing, porque de fato ela não existe. O que eu percebi que ela funciona é o que funciona para mim é realmente essa pluralidade de formas narrativas. Então, eu escrevo ficção política, mas eu escrevo também o que eu chamo de tramas sociopsicológicos, que é essa vertente mais feminina, eu não diria feminista, porque eu não tenho bagagem para tal, mas os livros com essa psicóloga abordam temas que são relevantes para mulheres na sociedade brasileira, que é uma sociedade machista, tudo isso que a gente já sabe. Então, existe essa vertente, e existem os contos de terror. Então, acho que o fato de escrever 3 coisas diferentes, digamos assim, mas que tem como cerne as críticas sociais, não interessa o tipo de narrativa, a crítica social ela vai estar lá de qualquer forma, isso abre um pouco o leque. Então, muita gente que veio e leu Onde Pousam os Urubus, me conheceu, na verdade, porque leu algum conto de terror, ou conheceu porque leu Ana que Vivia no Espelho. O meu livro mais baixado e lido até hoje é o Mulheres que Temiam Seus Pais, que é o que eu mais gosto dos 3 livros com a Verena Pacelli, que é a terapeuta. E tem muita gente que vem e lê os meus livros de ficção política por causa daquele livro. E o que aquele livro tem de especial? A mesma coisa que eu
trouxe para Onde Pousam os Urubus. Tem personagens que você consegue se identificar, tem personagens que você vai criar uma certa empatia, que você vai torcer por eles ou por elas, e tem o elemento da crítica social, que é a mensagem que eu queria passar ali dentro, mas você consegue se conectar. Então, eu acho que, pensando hoje, daqui para frente, eu como autor, se eu pensar que tudo que eu quero escrever, eu quero que tenha um alcance maior, eu deveria escrever pensando nessa fórmula. Eu não posso seguir a fórmula do escrevi isso para que você odeie todos os personagens da história, porque aí eu estou restringindo o público-alvo. Vou continuar escrevendo história assim? Vou. Eu acabei de escrever um conto que eu soltei, que era esse que eu estava em dúvida se eu iria publicar ou não, e o pessoal falou, não, publica, que ele está muito legal, não sei o quê, e eu soltei, em que você não consegue gostar de ninguém ali dentro. Mas eu acho que existem situações pontuais. Para um conto, isso provavelmente funciona melhor do que para um romance. Para um romance, você restringe demais o público que vai estar interessado em ler. Com certeza. E um outro tópico interessante também, eu queria saber assim, quais bandas você curte? Qual música que você curte? Porque você participou de banda também, você teve banda também quando era mais novo, né? Como Sim, é que sim. foi isso? Bom, quando era moleque, eu comecei a aprender a tocar bateria, e isso eu ainda morava em Marília, que foi onde eu passei 10 anos da minha vida, e naquela época eu tocava bateria em banda punk. A gente tocava Garotos Podres, Ratos do Porão, Toy Dolls, Sex Pistols, era esse tipo de coisa. E aí eu voltei para Americana, que é a minha cidade natal, e conheci uma turma que gostava mais de rock progressivo. Saí de um lado para o outro, né? A sorte minha é que eles gostavam de rock progressivo fácil de tocar. Se o pessoal fosse aquela galera que gosta de Yes, Rush, não sei o que, eu estaria com problemas, mas eles gostavam mais de Pink Floyd e afins, que é bem mais fácil de tocar. Foi ali que eu aprendi a tocar baixo. Então eu saí da bateria, comecei a aprender a tocar violão, conheci essa turma. Não, a gente já tem todo mundo aqui que toca violão, você vai tocar baixo. Comecei a tocar baixo por causa dessa turma. Mas abandonei, ficou ali, morreu. Quando eu me mudei para a Inglaterra, que eu comecei a desenvolver de novo essa coisa de, não, eu tenho que voltar a tocar baixo, eu tenho que me envolver com essa coisa de novo. E eu conheci um projeto em Maidenhead, que é uma cidadezinha perto de Londres, que se chama The Rock Project, aquela coisa assim super criativa, Nossa, né? bem criativa. Mas o modelo era fantástico. O que era esse The Rock Project? Toda quinta-feira a gente se encontrava, uma galera, uma turma enorme, se encontrava numa escola, usava a dependência da escola para ensaiar, era uma música por noite, então ia baixistas para um canto, guitarristas para o outro, bateristas para o outro, ensaiava aquela música por 1 hora, depois se juntava todo mundo e a gente fazia revezamento de bandas, digamos assim, então não tinha uma banda fixa, e naquela segunda 1 hora a gente praticava a música, fazendo revezamento. Ao final de 3 meses, eu gostei da música essa. Cada um escolhia as músicas que mais gostou, e aí formava-se as bandas que iriam tocar cada uma das músicas. E a gente ia para um pub e passava a noite no pub tocando para uma turma que alguns conheciam a gente, outros simplesmente iam no pub para ver uma banda tocar. Então essa foi a experiência assim mais notória, eu diria, digamos assim, porque realmente, mais exato, aguda, dentro do palco. exato, porque realmente você estava no palco, realmente estava tocando para uma galera que foi lá para ouvir uma banda tocar. Era uma banda que trocava de membros o tempo todo, então você ficava rodando, entrava e saía do palco o tempo todo. Mas foi uma experiência muito legal, porque ali sim foi realmente tocar para uma turma que foi lá para te ver tocar. Fazendo um paralelo com escrita, é aquela diferença de você escrever alguns textos e passar só para alguns amigos lerem, não sei o quê, e você nunca tomar a iniciativa de falar, não, eu vou publicar, vou dar a cara ao tapa,
e você realmente chegar naquele momento e falar, não, agora eu vou publicar. E aí você coloca na Amazon e começa a rezar, para não aparecer um monte de uma estrelinha lá e o pessoal descendo a lenha em cima do seu texto. Sim, sim. A experiência da banda na Inglaterra foi a mesma. Agora que eu estou na Holanda, eu estou tentando replicar esse modelo. Por enquanto ainda são poucas pessoas, a gente não está do mesmo tamanho que era o The Rock Project na Inglaterra, mas Mas você eu que deu acredito... start nesse projeto aí Exato, da Holanda? exato, Ah, que bacana. exato. Então eu comecei esse projeto aqui, a gente está se encontrando de terça-feira, eu ainda não consegui convencer o pessoal de ir para um pub tocar, eu fui num pub perto da minha casa, que tem um esquema de traga seu instrumento, forme sua banda e suba e toque. Maneiro. Então eu subi lá para tocar no palco com um pessoal que eu nunca vi, que falavam holandês, e tá bom, que música vai ser? Vai ser essa, eu sei tocar, vamos tocar e acabou. Então, agora eu tenho que convencer esse pessoal que está participando do projeto que eu montei aqui, que ainda está sem nome, talvez seja The Rock Project também. É isso que eu ia Pra falar. gente... Eu tenho uma dica de um nome É. muito bom para você. The Rock Project. Sim. E você perguntou de estilo musical. Eu gosto do rock mais moderno. Eu não sou fã de rock clássico, embora eu reconheça a importância, reconheço a dificuldade de tocar, talvez até por isso que eu não gosto muito, porque eu sei que é difícil pra caramba tocar um Led Zeppelin, eu não vou querer tocar por causa disso, porque eu sou preguiçoso, mas eu gosto do rock dos anos 90 para cá. Então, grunge, para mim, é o auge, minha banda favorita é o Pearl Jam, sem dúvida nenhuma. Pearl Jam é muito bom. E aí você já vem com as bandas mais modernas. O Muse eu acho fabuloso, eu adoro o Muse é Muse. muito bom. E uma banda menos conhecida, menos popular, mas que eu tenho todos os álbuns. Tive a felicidade de ver o show deles em Amsterdã há alguns meses atrás e os caras são fantásticos, uma técnica perfeita. É o Tool. Eu não sei se você conhece essa Esse eu banda. não conheço. Tua eu não conheço. O Tool é uma banda californiana. O vocalista dessa banda, ele faz parte de outros projetos, ele tem uma banda um pouquinho mais mainstream, digamos assim, que se chama A Perfect Circle, é uma banda mais mainstream dele, e eles fazem uma mistura de metal com rock progressivo. É tool de ferramenta mesmo, em Exato, tudo de inglês. Tá, ferramenta. tá. Tudo de ferramenta. Eles são fantásticos. Vou procurar. Eles têm 20 e poucos anos de carreira, acho que 30 anos de carreira já, e são 6 álbuns. Então eles lançaram 6 álbuns em 30 anos. Aí quando você escuta o álbum, você entende por que eles demoram tanto para lançar Muito um novo trabalho. álbum. Eles fazem uma coisa que eu, como músico, acho assim fenomenal. Eu consegui até hoje tirar uma música deles, que é a Anima, porque para mim não entra na minha cabeça o que eles fazem. Eles trabalham com mudanças constantes de compasso. Então, se você pensar assim, um exemplo mais simples e mais popular é a Bohemian Rhapsody do Queen, Sim, do que a Queen. música começa com uma coisa, depois entra outra música, daí entra outra música, daí volta para a primeira. Então, na verdade, a Bohemian, ela tem umas 3, 4 músicas dentro de uma só. Eles fazem isso o tempo todo. Então, as músicas deles ficam trocando. Parece que eles pegaram um pedacinho de uma música, colocaram outro pedacinho, colocaram outro, colocaram outro. Isso é assim, é para quebrar a cabeça do músico. Ou você está muito concentrado, sabe muito bem o que está fazendo, ou você vai errar uma hora. E eles fazem E isso ao vivo Rammstein? perfeito. O Rammstein, você Rammstein, gosta? sim, sim, Muito sim. bom. Eles eu conheço, na verdade, um álbum deles só, que é o que tem a do Hast, que acho que é o Do mais Rasta é conhecido muito legal. deles. Sim, eu só conheço esse álbum, mas é fantástico. O som dos caras é muito bom. Imagina, o Tool é um Rammstein menos eletrônico. O Rammstein tem muita pegada eletrônica ali no meio. E mais para o rock progressivo, com essas mudanças de sonoridade no meio da música.
Eu vou te dar uma dica. Assiste o clipe, se é que você já não assistiu, o Mein Rechtsbrand do Rammstein, e depois assiste a versão piano. Cara, é muito bom. É muito bom. Já que você está me dando essa dica, eu vou te dar uma dica do Tool também. Manda. Primeiro você ouve a música, não tem clipe. Depois você vai procurar o que é a música. Porque eu quero que você pense o que a música te remete, o que você acha que ela é. Depois você vai procurar no Google o que ela é. A música chama Satan's o quê? Satan's... caramba. Eu vou achar aqui e vou te passar. Como eu acredito que a maioria das pessoas não... Die Eier von Satan, em alemão. Die, D-I-E, Eier, E-I-E-R, von Satan. Escuta essa música aqui, ó, sem ler a história. Eu vou fazer mais fácil. A que eu te indiquei, eu escrevi aqui. Sim. Porque como a maioria das pessoas Brand. não vai saber. Sim. Cara, assiste o clipe dela, o clipe normal, e depois assiste o clipe também, escuta a versão piano. Cara, é incrível. Incrível. Eu tô vendo aqui que o clipe já me lembrou o meu conto aqui, ó, só de ver a cara dele com tudo pegando fogo. É muito bom, é muito bom. E a versão piano, então, é um negócio que, tipo, vai lá no fundo da sua mente, assim, é muito louco. O Marlos tá viajando, né, Marlos? O Marlos só escuta Patati Patatá. Isso aí, exatamente. Não, eu ia perguntar, eu vi, André, que assim, você tem hábito de criar playlists sobre as suas histórias, mas Sim. essa playlist é para você escrever ou para o leitor ler? É para o leitor ler. É para o leitor ler. Mas, quando eu escrevo, não, então, mas são músicas que você ouve enquanto escreve, não? Não. Quando eu escrevo, eu não ouço. A exceção foi esse último livro, O Onde Pousam os Urubus, e eu não estava ouvindo nenhuma das músicas que eu coloquei na playlist, na verdade. Eu escrevi Onde Pousam os Urubus ouvindo Tool, do primeiro álbum ao último álbum. Então, eu queria a violência do Tool para extravasar a minha violência sem que ela fosse pré-escrita. Então, eu queria alguma coisa que viesse violentamente na minha cabeça, e as músicas do Tool são essa pegada, é uma coisa violenta, para que eu não descontasse na escrita a violência que eu queria colocar. Então, ela foi o meu balanço, mas foi a exceção, foi o único livro meu que eu escrevi ouvindo música. Normalmente, eu gosto de escrever em silêncio. Eu só escrevo ouvindo música, não consigo escrever em silêncio. Eu acho que, para mim, a música funciona como se ela, assim, ela blindasse a minha mente das distrações externas. Então, assim, se bem que hoje eu moro sozinho, então eu moro na roça, então é bem tranquilo. Mas quando eu morava com a minha mãe, se passasse alguém na rua falando oi, eu já ia olhar. Então, assim, aqui não, aqui eu consigo ficar bem isolado, blindado e focado só no que eu estou escrevendo, de fato. E é isso aí, seu Marlos. O tempo voou. Você não está prestando atenção no tempo aí, ó? Pois é, 1h28. Caraca. Voou. Voa igual o ano, né? Voa igual o ano. Gente, eu queria agradecer demais a presença do André aqui mais uma vez para esse bate-papo. Para você que acompanhou, entra lá no site dele, escritorandrelbraga.com, tá aí na barra de rolagem, passando aí embaixo para facilitar. Entra lá, vai conhecer um pouquinho das obras dele. Os livros dele estão disponíveis no eClap. Só não tá o Onde Pousa os Urubus, né? Tem que ser exclusivo da Amazon até o prêmio sair, André? Exatamente. Ele é exclusivo da Amazon exclusivo, até né? o anúncio da... Exatamente. Então, as poucas versões impressas que eu trouxe para o Brasil, eu trouxe da Polônia, que a Amazon de fora tem o serviço de gráfica sob demanda. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem, mas eu acredito que em algum momento eles vão soltar isso. Espero. Torço. Esperamos que sim. Então, os livros dele estão na Wiclap, você vai encontrar todos eles aí no site, também no perfil dele do Instagram também tem o link, enfim.
vasculhem e leiam lá as obras do André e depois vão lá dar as estrelinhas também, que a pessoa agradece, né? Com certeza. Marlos, obrigado pela sua ilustre presença, né? Mais uma vez aqui com a gente. E da minha parte eu me despeço, agradecendo a todo mundo que assistiu, né, esse episódio, todo mundo que ainda vai assistir, lembrando que o episódio ele fica, né, no YouTube para a pessoa assistir quando e quantas vezes quiser. Passo a palavra para o Marlos se despedir e depois o André finaliza se despedindo da gente. Muito obrigado. Gente, eu agradeço demais aí a audiência, as visualizações. André, obrigado a participação, foi um papo muito gostoso e a gente tem feito algo muito bacana aqui, que assim, sem ficar com aqueles assuntos clichês, aqueles assuntos repetidos, nós temos conseguido, eu, César, Will e convidados, falar sobre temas muito bons, sem ser repetitivo, isso é bem legal, de forma natural, espontânea. Obrigado, César, também, a parceria de sempre. Aproveito aí para poder desejar um feliz ano novo a você que está ouvindo. 2023 é logo ali e a gente volta em 2023 com novos convidados, novos assuntos, novidades. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. E, André, que seja aí um ano de novas obras, muito sucesso. E dia 15 de agosto estamos aguardando aí o seu lançamento de presente para sua esposa, tá bom? Valeu e até qualquer hora. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, César e Marlos, e foi muito legal o bate-papo aqui, e feliz ano novo para todo mundo, torcida para fevereiro e livro novo 15 de agosto, como tem que ser. É isso aí, torcida para fevereiro, longe do Brasil em março de 2026. Com certeza. E é isso aí. Gente, um abração para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.